São 15 horas e 32 minutos em São Paulo, 2 na Tri está de volta. O que mudou na educação infantil? Hoje as crianças vão para a escola cada vez mais cedo. Pequeninos, com menos de 2 aninhos, são convidados a enfrentar uma situação problema em várias disciplinas e os textos já são iniciados de diferentes formas, levando as crianças ao mundo mágico do conhecimento e da aprendizagem. Para falar sobre o material didático no ensino infantil, convidamos Andréia Cristina da Silva, coordenadora da Educação Infantil do Colégio Objetivo, e Aparecida Ferreira Maia Paglalin. Exato. Professora do 1º ano do Ensino Fundamental do Colégio Objetivo. Meninas, obrigada pela presença. Muito obrigada. Depois dessa aula, né, da professora Gislaine em relação a esse lado cognitivo, essa coisa de emoção, eu fico imaginando as crianças cada vez menores indo para a sala de aula, para a educação infantil. Deve ser um desafio tanto, ou não? Como é que é esse início, né? Se me permite um comentário antes de responder à pergunta propriamente dita, eu acho que nós vamos falar hoje de um grande responsável, um fator primordial para essa entrada da criança tão novinha na educação infantil, que é o material didático. Então, nós trabalhamos com os desafios, lembrando que a criança não é uma tábua rasa, mas ela vem para nós já com muitos conhecimentos prévios e sempre procurando, através da metodologia, que é desafiar essa criança para que ela dê as respostas dela, lançando mão do que ela já conhece. Isso é o primordial nesse trabalho de reflexão e não simplesmente de fazer com que a criança reproduza aquilo que o professor quer ou o que ele pretende que ela faça, né? Mas sempre a criança refletindo e dando as suas respostas. E mesmo a criança pequena, porque é comum ouvir dizer que a criança pequena não pensa. Pensa e pensa muito, né? Na verdade, a gente teve que reestruturar toda essa educação infantil e todo esse material, porque a criança de hoje é outra. Né? Quem é a criança hoje, Andréia? Diferente, mais ousada, né? Questionadora. E a gente tem que estar pronto para isso. A gente tem que proporcionar para ela um material, estratégias, jogos, que encantem essa criança, porque senão ela se dispersa nesse mundo. Então, como ela é tão, né, antenada, tão para frente, a gente também tem que acompanhar isso. Então, a gente tem que propor para ela os desafios de acordo com, né, com o que ela pode nos proporcionar, respeitando, claro, a faixa etária de cada um, o momento de cada um. A gente vê a criança, a sala como um todo, mas também a gente vê a criança, né? Só ela, como ela é, quais as dificuldades, aonde eu tenho que ir. Esse olhar do professor é fundamental. Né? Essa forma até que eu abri aqui falando que os alunos, por exemplo, pequenininhos, são convidados a enfrentar uma situação problema. Tadinho, já chega com probleminha. Várias disciplinas, os textos são iniciados. Conta pra gente como é que funciona isso na prática. Isso é muito legal. Até, né, eu estava conversando com a Cida. Eu gosto de usar muito exemplos, né? Porque eu acho que como a gente trabalha muito com a vivência, com o concreto, com a criança, ela precisa vivenciar uma situação para ela poder compreender aquela situação. Então, quando a gente vai falar sobre a criança, a gente gosta de usar experiências que a gente teve com relação a ela, né? Então, por exemplo, as crianças de 2 anos, para descer uma escada, né? Para fazer um trabalho motor, de coordenação motora, descer e subir alguns degraus de uma escada. Então, aí a gente percebe, né, que algumas crianças, quem mora realmente, assim, geralmente quem mora em apartamento, tem essa habilidade menos desenvolvida já viu a escada, já do que a criança que mora numa casa com escada, que ela sobe, desce, que a mãe ensinou. E aí, diante daquele desafio de descer a escada, a gente percebe as diferenças do pensar de cada criança, como cada uma raciocina de uma forma diferente. Então, aquela que já tem a escada em casa, a mãe orientou, olha, você senta com o bumbum e vai descendo, a forma mais segura que a mãe encontrou daquela criança descer a escada era assim. E outras, não, olha, toda vez que você for descer, você coloca a mão no corrimão e desce segurando o corrimão.
E outras, não, a minha mãe ensinou eu ir de costas, eu vou segurando assim e vou descendo devagarinho. E assim, aquela que desce, tem criança que não vai descer, tem criança que vai ficar lá Já para quietinha, porque a mãe em casa fala, não chega perto da escada. Olha. Quatro ela exemplos fica- Quatro então, exemplos. de olha educação. a troca de informação entre elas. Então, por exemplo, aquele que desceu segurando no corrimão, ele viu aquele que desceu de bumbum e falou, vou experimentar. Então, ele vai ter uma forma diferente de trabalhar aquele desafio que para ele era ali. E aquele que desceu de bumbum vai falar, olha, ele desceu Se eu segurando, segurar- eu posso segurar também. Então, assim, eles começam a perceber que por vários caminhos eles chegam no mesmo resultado, né? Então, é aquele que não foi, ele fica, ele olha, ele observa e ele arrisca, né? Então, ele vai escolher, eu posso ir ou segurando no corrimão, ou eu posso ir sentado de bumbum. Então, ele vai ter Ai, essa... que demais, amplia esse Que conhecimento da sensacional criança. esse exemplo. Então, olha a importância dessa criança ir para a escola, né? Porque se ela está em casa, ela não tem essa interação. Ela só vai aprender a Não segurar. pode aquilo- descer. Ou então desce de Ou bumbum, que a mamãe já desce falou. assim, ou faz assim, né? E o nosso papel, ele não é de fazer assim, é de como que a gente pode fazer, né? De que forma nós podemos fazer, que experiência ela vai levar Primeiro que está colocando já no plural, daquela né? vivência. Nós, né? Você está colocando já... Exatamente. da chance de, Isso. né? O professor, ele é um mediador, né? Ele não transmite, né, todo aquele conteúdo, todas aquelas informações. Ele vivencia junto com o aluno aquele conteúdo, aquela informação, aquela vivência que está ali. E ele percebe, né? Ele está ali olhando e vendo onde ele precisa... E aí, vamos lá, confia, né? Chamar a autoestima da criança, você consegue, vamos junto, vamos tentar. Então, ele está ali trabalhando todos aqueles medos, receios, angústias. Cida, né? Isso. Professora Cida. Então, é saudável colocar uma criança pequenininha na escola? Muito Com mais do que deixar em certeza, casa com a babá? certeza. E eu acho que isso está mudando atualmente, né? Antigamente as crianças ficavam em escolinha até porque os pais não tinham com quem deixar, né? E agora eles sabem que as escolas estão preparadas para receberem crianças pequenas, para desenvolverem um trabalho com elas, que só vai surtir efeito em casa, né? Então, é bem diferente, a realidade é diferente de deixar a criança na escola, é muito mais tranquilo para eles, né? Porque sabem que todo o encaminhamento está sendo dado, todo o trabalho, a equipe de professores, as outras crianças também, e uma das premissas do nosso trabalho, as crianças aprendem com as próprias crianças, vivenciando Criança nessa precisa de criança, né? Exatamente. Ela só vai se Então- conhecer quando ela vê o que o outro pensa, né? Então, olha, ele pensa diferente. Será que eu posso... Nossa, vamos ver. E por que não Tem arriscar, essa né? troca, né? E senão ele vai sempre pensar aquilo que foi transmitido para ele. Ele não vai ter como... Parece que desenvolve mais criança que já está mais cedo na escola, né? Ela se Sim, desenvolve mais com rápido. certeza. Com Ela é mais certeza. provocada, ela é mais instigada. instigada. Agora, Silvia, o que me chamou a atenção, porque na sexta-feira eu tive a oportunidade de ir lá, de visitar uma das unidades do Objetivo para conhecer justamente essa área, né, da educação infantil. E eu fiquei muito impressionada que eu, na minha idiosincrasia, né, eu achava que era só material didático, eu achava que era caderno, lápis. Não, material didático não é isso. Material é muito mais do que isso. Aí eu acho que nós temos até imagens aí que nós podemos... Olha lá, já estão mostrando. Silvia, eles começam... Olha, por exemplo, ali, eles estavam falando, estavam contando quantas agendas tinham ali. Olha que interessante. Aí começa a aprender a contar. Olha que legal. Exatamente. Né? Eles vão lá, quanto? Aí sabe quem faltou? Quem faltou hoje? Né? Começa já a notar a presença do outro. E eu fiquei impressionada. Você percebe que em todos os momentos, essa aprendizagem vai acontecendo de forma muito espontânea, que não é só na hora, agora, tentando contar. isso. Aí eles estão fazendo o quê? Eles estão na sala, acabaram de chegar na sala de aula e eles estão ali separando as agendas. Então, né, já subiram, carregaram as mochilas, olha lá. E aí eles começam a escolher as músicas. Ali estão escolhendo as músicas. O sapo não lava o pé, entendeu? Aí vai indo e tal. Esse primeiro aqui é filho do professor Ronaldo Fogo. Olha que bonitinho. Sim. Um fofo. Qual que é a importância do ritmo e da música na aprendizagem?
É movimento, e movimento a criança vai precisar para a vida dela toda, né? Enfim, inclusive na alfabetização também. E a escolha, né? Ele tem que começar a escolher a música. Faz parte da linguagem da criança nessa faixa etária, né? A linguagem, a música, a dança, a forma dela se expressar é essa, né? Então faz parte da linguagem da criança, cantar. Né? Faz parte de um processo de alfabetização, que a gente fala assim, né? Nossa, processo de alfabetização não começa lá, quando eles começam a ler, escrever, A, B, C, D. Não, eu achava que era quando isso. eles estão cantando, quando eles estão ouvindo, escutando uma história, eles já estão num processo de alfabetização. E letramento junto, porque tem toda a compreensão da vivência daquilo que eles estão... Se eles estão numa história, eles estão vivenciando aquela história de várias maneiras. Aquilo que você falou, não é só o papel e o lápis. É todo o recurso, todos os recursos que nós utilizamos para trabalhar uma história com criança, né? Você está trabalhando primeiro a mente da criança, o lado lúdico da criança. Exatamente o que a professora falou. O lúdico, ele tem que prosseguir, ele tem que ir adiante, né? Ele tem que estar sempre Silvia, ali. aconteceu uma surpresa. A hora que eu cheguei na porta da sala, assim, ele perguntou, qual é o seu nome? Quem perguntou? Alguém perguntou, qual é o seu aluno. nome? Eles ouviram. Aí eu falei, Malu. Né? Aí eu fui entrevistar uma criança, uma daquelas meninas, eu acho que nós temos a imagem aí, ele dá para mostrar, a menina chama Malu também. Aí a Malu... Aí eles estão fazendo massinha, assim. Então, aquela moreninha ali, do cabelinho Chanel ali, é a Malu. Aí ela falou assim para mim, eu também sou Malu. Aí eles ficaram brincando com a sonoridade do U. Isso. Silvia, isso para mim foi assim, falei, isso já está, esse letramento, como vocês... Letramento, exatamente. O nome, a identidade da criança, né? A sua primeira representação de letra que ela tem ali é o nome, é a identificação dela. Dali, ela parte para tudo, né? Então, você está falando da mala do macaco, o má da Malu. E aí ela vai associando, né? Você percebe como a criança, ela pensa o tempo todo, a cabeça dela tá, né, ali pensando, articulando. Quer dizer, ela aprende a falar primeiro, a entender primeiro. A compreensão do som Compreensão primeiro, de tudo para primeiro. depois ela passar para a parte gráfica do som, dessa representação sonora. E a parte gráfica entra em que idade? Desde os pequenos. Já nós temos imagem também. Desde os pequenos, né? Desde a fase 1. O grafismo já é uma forma de representação da criança. Silvia, você está vendo que a gente está aprendendo já desde pequenininho. Estava aqui a professora Gislaine, ela falando, né, do adulto. Isso, duas na trio que a gente aprende, nós duas, que é muito engraçado. Você vê, e tudo é aprendizado. E assim, por exemplo, um dos meninos escreveu assim, ele fez um desenho de um carro, né? Já está ali, né? Ele está se expressando. E respeito a toda a expressão dele. Aí ele escreveu C-A-R-U. Está escrito carro. Se você não entendeu que está escrito carro, o problema é seu, Silvia. Mas ele escreveu carro. E é como ele ouve, e né, muitas professor? vezes, até em situações de faixa etárias menores, por exemplo, fazerem um desenho e depois representar com algumas letras soltas, é uma representação, já é uma escrita. Para eles, para nós consideramos como escrita. Não com o valor sonoro correto, mas ele já começa a perceber a diferença do desenho, né, da representação do desenho, e que se usa letras para se construir uma escrita. Então, você vê como faz parte de um processo. Então, é tudo natural, né? Muito natural e prazeroso. Né? Mas eles têm as preferências nacionais, né? Pelo que eu notei ali dessa... não foi nem uma experiência, foi uma vivência que eu tive na sexta-feira à tarde. E aí, a professora falou assim, vamos pintar? Só que ela queria deixar a pintura por último, porque você imagina, né, o que eles iam fazer, né? Tem a etapa seguinte. É a etapa seguinte. Aí eles falaram, se você visse a euforia deles, queriam pintar. Olha lá. Na parede branca. Na parede. Tá. Silvia então, a parede Vinhas. branca e cada um pinta o que quiser, é isso? Silvia Vinhas, lata de tinta. Você tinha que escolher a cor da tinta, aí você vai e na parede branca. Aí você faz a festa. E você vê o poder de decisão dessa criança, né? De já escolher a cor que eu quero, aonde eu vou colocar, né? O meu grafismo, o meu desenho. Isso é o que a gente chama do caso de grafismo. Esse é o grafismo. Sim, tem a representação. Faz parte do grafismo, sim, que tem suas etapas, né? E tem um mais ousado que misturou rosa com azul. Ah lá, e aí ele falou, sujou a mão, tudo bem, sabe assim...
não tem problema, pode o sujar. sentido. Tudo certo. E isso faz parte desse processo de alfabetização. É um letramento, é a criança ver sentido naquilo que ela faz, né? Então, ela está pintando, ela está segurando um instrumento que possibilita ela deixar a marca dela em algum lugar. Isso é importante, nesse gancho todo, nesse processo, até chegar à alfabetização, quando ela vai pegar um lápis, uma caneta, é toda uma evolução. É da criança lidar com essa escrita e leitura de mundo, né? Que não necessariamente utilizando o código alfabético, Exato. mas as pinturas, a dança, a música, o essa cantar. forma. E é um aprender que fica para sempre, né? Marca. Porque é o que a gente diz que é a aprendizagem significativa, né? Porque teve um significado para a criança. É aí que a gente aprende. Exatamente. Porque se aquilo não tem significado, aí fica solto. Não fica. Fica Você solto. não leva Não vai. adiante essa informação, ele não Para vai... nós também, né? Até Exatamente. hoje, tudo tem que ter um significado daquilo que você aprende. Por que é isso? É assim, então você E o pega e muito guarda. importante disso, que nem ela falou, né? Ele sujou a mão, pode, né? O arriscar o tempo todo, não existe o erro, né? O erro, ele faz parte de uma construção. E a criança, ela precisa aprender que ela não ter medo de arriscar. Então, para colocar a escrita do carro, para ela chegar a arriscar as letras C, ela tem que ser ousada, ela não pode se sentir intimidada perante essa escrita. Então, isso tudo faz parte de um crescimento. Então, o erro, ele está ali, isso, vai. Então, a gente está sempre trabalhando isso na criança. Ai, que né? delícia. Olha lá, o que mais que tem lá, Malu? Olha lá, então, essa hora são Quero ver mais. olha lá. Eles, nessa hora que foi do carro. 5 anos de idade, infantil 3. Aí eles já estão escrevendo, é uma outra parte, uma outra... É uma escrita não convencional, mas é uma escrita onde eles já percebem algumas crianças no tempo, né? Claro, aquilo que a gente falou, respeitando o tempo de cada um, já apresentam algum valor sonoro. Ou então estão colocando as hipóteses delas, Isso. né? Mas isso é que é importante, sem medo, sem receio de usar essa escrita, né? Ô, Cida, e eu acho que assim, o importante é as crianças, assim, vai para a escola, então assim, com 2 aninhos e tal. Eu imaginava, no princípio, que ela ia para brincar. Eu também. Não, na verdade brinca, né? Então, mas aí é que tá. A diferença professora não Gislene deixa- tem que brincar a vida toda. Mas brinca, mas é um aprendizado dirigido, é um brincar diferente, dirigido. É um brincar, né? É um né? brincar diferente. E de quem está olhando também, né? E nisso entra o papel do educador, né? De olhar, de observar. Porque isso tinha uma mesmo. menina que ela estava quietinha, ela acho que ela estava soninho e tal, e aí ela ficou no colo da professora, ai gente, aquela assim, dá vontade de pegar, né? Assim, vai, pera aqui. Aí ela, quando foi pintar, nossa, fez a festa, não tinha mais sono, nada. Passou, né? Passou. Ela só não queria ficar ali, que ela não queria interagir. Mas quando foi para pintar, aí ela pintou sozinha também. E a professora observando. Por que ela tá pintando? Mas deixando. Isso. Né? E Quer dizer, vocês deixam essa liberdade, mas o professor, ele funciona mais como mediador, como um observador da reação de cada criança, do exemplo que você deu da escada, né? Cada uma visualiza Cada descer um e no subir a seu escada de uma tempo. forma, Isso. não é? E outra, o professor, é o olhar dele e perceber se ela está tímida perante o grupo nessa relação, vão ter outras oportunidades que ela vai poder se colocar. E ela vai percebendo isso, ela vai se descontraindo no dia a dia, né? Então, o sentar na roda para falar, hoje ela não falou, mas amanhã nós vamos sentar de novo e a gente vai conversar de novo. E aos poucos isso vai vindo. Então, assim, ela não está sendo cobrada por isso, ela não está sendo pressionada, né? Ela está participando. E não tem, então vai chegar um momento que ela vai ter vontade de falar. Vou dizer uma coisa pra Ela você, vai essa querer geração mostrar. nova não vai ter tímido. Não. Timidez vai ser uma coisa que não vai mais existir. eu também tô achando. É isso que nós a estamos criancinha trabalhando tímida. na criança. Não é Não, porque tímida. lá eles falavam errado, mas eles queriam falar. E tá tudo Não certo. interessa. E ai de mim O se não importante entender, esse é se problema é meu. colocar, né? Exatamente. Exatamente. Eu vejo muito assim, às vezes a gente vai fazer algum encontro pedagógico que nós damos, e aí a gente faz uma pergunta, né? Lança uma pergunta para as professoras, para os adultos. E aí fica todo mundo quietinho, ninguém fala. Aí alguém levanta a mão e fala, eu sei, é isso. Aí todo mundo pensa, eu sabia também, mas eu não falei. Os nossos exatamente. alunos não. Não existe. Porque nós Porque- estamos ensinando eles a falarem o tempo todo, a ter essa Soltar, ousadia, né? de não ter medo, não ter receio, né? Porque ele não vai encontrar alguém ali na frente que vai falar assim, não é isso.
tudo que ele vai falar, nós vamos falar, então, mas e agora? E aí, daquilo que ele falou, a gente parte para a busca do real. Sensacional. Aquela- Olha lá, essa aquela- parte é a parte de... Essa é o professor, ele estava explicando que ele ensina os alunos a dar cambalhota, né? E eu imaginei, falei, vai quebrar a cabeça do menino. Ah lá, Manu, que Ah lá. bonitinho. Aí eles vão virando e o professor explicando. Aí o professor, com toda a segurança, Silvia, cabeça no chão, a perninha uma do lado da outra. Então, eles vão fazendo com toda a segurança e todos deram cambalhota. Isso. Quer dizer, vai perdendo Ah lá, o medo. ah lá. Isso. Olha lá, Ah, olha lá, olha isso. devagarzinho, o Da professor cambalhota. cuidando, olha lá, e o outro se preparando lá atrás. Quer dizer, tudo isso. Ai, olha isso, Malu, que coisa mais linda essa imagem. Ele já foi de novo, porque ele já viu que deu. Olha lá, Eu consegui, aí deu né? certo, Eu né? consegui, eu vou de novo. O reforço positivo. Exatamente. E da criança também conhecer seu próprio corpo, né? É importantíssimo isso. É o corpo que ela vai usar para atuar em todas as situações. É multidisciplinar, né? É um Exatamente. trabalho em conjunto com todas as áreas, né? Isso, Isso. interdisciplinar também, né? Várias disciplinas trabalhando E eu- O mesmo um conteúdo. E eu pegaria comum. até a carona da mãe, né? Do pai e da mãe. Imagina o pai, eu sempre penso, né? Porque hoje, nos dias atuais, né? Os pais sempre trabalham muito, né? Numa cidade como São Paulo, Isso, sobretudo. E trabalham o dia inteiro, corre para lá. Mas aí, se você souber que a criança está ali... Né, você vendo uma imagem dessa, né? A criança está ali, sendo cuidada. E é o nosso papel, Estimulada. né? O nosso papel de educador é Exato. mostrar, porque eles não têm culpa que eles não sabem. Eles não estão lá dentro para ver. Claro. Porque eles ficam curiosos. Ai, a gente pode ficar olhando na porta? E a gente vai mostrar para vocês, né? O que é a educação infantil. Qual é o nosso propósito, né? O que a gente Não, e quer com essas crianças. é importante a gente colocar aqui, mudar esse conceito de deixar as crianças da escola porque não tem onde deixar. Exato. Não é isso. Exatamente. É mudar o conceito de que é preciso colocar cedo para eles se desenvolverem. Com Isso que eu tô certeza. achando incrível. Eu, É importante, se eu se eu tivesse tivesse ido filho pra de novo. Se a Isabela tivesse nascido hoje, ela já ia com um aninho, já estaria na escola. Não porque eu tenho que trabalhar, é porque é bom para ela, é bom para o Isso, é um aluno. Exatamente, desenvolvimento pra vida global, dela. geral da criança. E vai integral. perdendo medo antes, vai Tudo, fazendo tudo antes, tudo. portanto... Posso dar mais um exemplo? Sim, Por exemplo, claro. a leitura, né? É. Então, de repente, você está num lugar, alguém fala assim, ó, vem ler para mim. Você engasga, você fica nervosa. A criança, olha só, a gente já faz leitura com criança desde os 2, 3 anos, né? Mas leitura, André, o que é uma leitura para criança? Por que aqui está escrito leitura da ficha? Sim. Leitura, a criança olha a figura e ela vai fazendo uma leitura daquela ficha. Ela vai vai olhando, contando a história. vai contando, ela vai imaginando. E nesse contar... O que está do lado, ele não viu aquilo que ela falou, ele vai achar um detalhe a mais e o outro um pouco mais. Então, vai ter essa leitura de todos, né? Todo mundo fazendo essa leitura. Isso é muito legal. Então, é Né? uma leitura sem a Não sem necessariamente, saber ler, na sem verdade. saber Sem saber ler. ler. Né? A leitura que ele faz da sala de aula quando ele entra, quando ele chega no primeiro dia da escola, ele faz uma leitura da sala. Ele olha, ele fica inseguro e aos poucos ele vai ficando mais confiante, aquela leitura vai mudando. E duas coisas que eu observei, André, por exemplo, eles já sobem, Silvia, aqueles toquinhos, subindo com as suas mochilas. Com as mochilas. Os pais provavelmente já dizer, até a porta, filhinho, tô aqui, sua mochila, né? Aí, dentro da escola, vocês dão essa autonomia para a criança. Exatamente. Aí eles sobem com as mochilas, ficam olhando um pouquinho. Às vezes mochilas maiores que eles, né? Muitos as coisas- esquecem, pais, eles vêm com eles no colo, aí quando Ah, eles é. olham pra gente, falam, ai, no chão, né? Eles chão. colocam, porque É. eles mesmos precisam aprender a dar oportunidade da criança pensar. Claro. Que ela consegue tudo, né? É só a gente mostrar pra eles que eles conseguem. Então, E eles dar conseguem. autonomia pra Exato. criança, né? Porque, assim, é muito automático isso que você falou dos pais. A gente trabalha, a gente... Então, assim, na hora de pôr um tênis, a gente amarra o tênis. Isso na hora de pôr a mesmo. roupa, a gente Sim. veste a criança. Não, Claro. deixa ele, né? Deixa ele tentar, deixa ele se vestir. Isso tudo faz parte de um processo de construção de autonomia, E que de vai ser bom para independência. ele, né? Amarrar Muito. o E até tênis. melhor Sim. para os pais, né? Muito mais fácil, né? Ele só tá ali, tá vendo? É, mas a mãe ele não perde tá abandonado, o mas cuidado, ele tá sendo orientado. Alguém tá olhando por ele, tá ali do lado. Mas essas crianças são tão espertas que na sala de aula elas fazem assim, chega em casa, mãe, amarra sim. meu sapato. É. E a gente vai lá e Não, amarra. outro exemplo que eu vi também, tinha uma menina muito tímida, ela não conseguia, ela falou, "Prof, não sei, toda tímida e tal." Aí o menino que estava do lado, da mesma idade, ele chegou e falou, parou, olhou bem para ela e quis ajudar.
Aí eu achei bonito isso, quer dizer, essa coisa da solidariedade, a ética. E quando vem do amigo, quando vem do colega, aquilo fica mais significativo do que vindo de nós, de um professor. É mesmo, André? Muito mais, muito mais. A busca, quando eles encontram por eles, é muito mais, assim, que eles fica muito mais significativo. Eles ou os pares, né? Com eles do que quando é passado, só transmitido, né, por uma pessoa. É conquistado, né? Muito bem. É E diferente. se me permite um gancho, a Andréia falou da leitura. Em relação à escrita, e até um comentário que nós fizemos antes da gravação, lembra que você disse a respeito de escrever, né? Que você ficou de uma certa forma mais tolhida, né? Na verdade, as crianças não sentem isso porque elas podem ousar escrever como elas acham que escrever depois exatamente como elas falam. Eu lembro que no meu tempo era bem diferente disso. Era uma redação com 15 linhas Acabou. E ponto final. E olha lá, Então, nós trabalhamos muito a escrita espontânea, sem a interferência do professor, mas da criança realmente poder colocar o pensamento dela, sem medo de errar, né? Muito então, bem. acho que isso que é significativo. Leitura e escrita de uma forma gostosa, uma forma prazerosa. lúdica. Gente, maravilhoso, viu? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, foi muito bom. Quero agradecer a Andréia Cristina da Silva, que é coordenadora da Educação Infantil do Colégio Objetivo, e a Aparecida Ferreira Maia Paglarini. Muito obrigada, professora do primeiro ano do Ensino Fundamental do Colégio Objetivo. Obrigada, meninas. Foi uma aula também. Agradeço. Nós aqui agradecemos.